Coatipuru, é isso? Coatipuru? Leonei, tem quanto tempo mais ou menos que você está na obra Palavra de Deus? Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, né, por estar aqui. Agradecer o nosso irmão Eugênio também, que trouxe a oportunidade para que a gente pudesse estar divulgando, fazendo esse nosso trabalho aqui. Esse trabalho de vocês também maravilhoso, né? E desde 2010 nós conhecemos a obra. Em 2010 eu conheci a obra, né? E de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho de, como se diz assim, por exemplo, analisando os fatos, eu percebi que Deus escolhe as pessoas certas no momento certo, entendeu? Então, às vezes, a gente ficava lamentando, eu poderia ter conhecido a obra mais antes, deveria ter isso, aquilo, outro, não, mas não é. É no tempo de Deus. Isso mesmo. Tudo no tempo de Deus. Então, eu digo assim, o Papai do Céu escolheu o profeta, né? Aqui no Brasil, terra longínqua, de Roma, enfim. E o profeta, com raízes pequenas, foi escolhendo outras pessoas. Aí, nesse caso, eu recomendo que as pessoas que nem o Eugênio, que é uma linha de frente, ou o José, que é o Eugênio, é como se a gente fosse uma nova família. Isso. É como se a gente fosse uma nova família, onde o profeta é aquele representante que o Papai do Céu escolheu. E nós nos tornamos essa nossa família, nova família. Só que cada canto que existe, o Papai do Céu escolheu um, dois, três, e geralmente tem uma pessoa que sempre que toma a frente, né? Então eu recomendo que essas pessoas possam abraçar a obra com amor e carinho, tenham força, tenham fé, paciência. Eu sempre falo que a paciência vence tudo. Tenham paciência, cautela, porque a gente vence os objetivos, que é divulgar a obra, que o nosso papel maior é divulgar a obra, para que mais pessoas possam conhecer, né? Então, eu queria relatar para vocês aqui alguns fatos que eu deixei da vez passada para relatar, né? Você começou e terminar agora, né? E algumas coisas também, algumas experiências com sonho que eu tenho e acontecem, né? Ele não acontece às vezes no mesmo dia nem no dia seguinte, mas com o tempo ele acontece. Você tem uns sonhos alguns sonhos. Aquilo que você sonhou, aí acontece. Experiência com Jesus mesmo, sonho com Jesus, Nossa Senhora, e o profeta está no meio também, entendeu? Foi por isso que eu abracei mais a obra, e que confirma, alguns pontos que confirma também que ele é verdadeiro, né? Alguns pontos confirmam que o profeta é verdadeiro. Primeiramente porque a série que ele estuda, até a série que ele estudou, a terceira série do primário, não faz uma pessoa assim, escrever 4.807 mensagens, né? 4.708, por aí assim. Então, não faz uma pessoa daquela, porque a gente pode pegar uma caneta e tentar escrever alguém. Eu desafio qualquer pessoa, no Brasil e no mundo, fazer pelo menos 10 mensagens. Como ele saía da casa dele, entrava dentro do quartinho para poder fazer a mensagem, ou seja, em oração, fazer a mensagem em segundos praticamente, minutos. A gente não consegue, eu acho que nem em 3 dias, 4 dias. É isso. Não consegue, não. Então, você falando do sonho, Deus ele avisa muita coisa através de sonhos, né? Isso. Aí você teve esses sonhos com relação à obra, o profeta. Isso. Aí assim, continuando aquela realidade que aconteceu comigo, né? Conheci a obra, tudo bem, né? Aí começamos a trabalhar na obra, fazer divulgação. A primeira divulgação nós tivemos 46 batizados lá em casa, onde ele fez na capela e tal, o Eugênio levou, o padre Tobias fez, 8 casamentos, enfim. Aí começamos a divulgar, as pessoas começaram. Aí, através das nossas orações, eles criaram um potencial muito forte em cima da gente, uma credibilidade em cima da gente, entendeu? Aí começaram assim, por exemplo, Leonei, está acontecendo tal coisa em casa, com a minha família, assim, daria para você ir lá fazer uma oração? A gente está no começo da obra ainda, né? Já nessa época, a gente tinha passado uns 3, 4 anos, é começo ainda. Aí eu disse, dá. Aí eu sempre ia fazer uma oração assim. Quando um belo dia, eu sempre me acordava 4 horas da manhã. Hoje eu me acordo 4h30, porque eu trabalho de manhã, já tenho que deixar o meu rosário pronto, justamente para eu poder ir para o trabalho, né? Aí tá. Aí eu estava em casa, eu já ia levantar. Nessa época,
Às vezes a gente levantava 3 horas, dependendo, porque assim, quando eu estava em oração, ou à noite, eu dizia assim mesmo, mãezinha, de madrugada a senhora me chama. Aí ela me chamava. O meu quarto era assim, o oratório dividia uma parede, eu tinha que dar a volta para chegar no oratório. Quando chegava de madrugada, ela dizia, Leonei, eu já sabia que era ela. Ela chamava você de madrugada para ir rezar. Isso, Então você não colocava despertador, não, você confiava nela. Eu levantava, eu já ia, só que não importava a hora, se fosse 4 horas, se fosse 3. Aí tinha vez que precisava, porque era uma devoção também com as almas, né, que a gente fazia. Eu sempre, todos os dias a gente faz, o católico tem que ter também, né? Aí rezava pelas almas do purgatório, justamente para a libertação das almas, porque na mensagem a gente era sempre pedido assim mesmo, reze pelas almas para que libertem almas do purgatório e tal, e a gente abraçou essa devoção, tá? Aí eu peguei e fui, eu ia rezar, mas nesse dia, antes dela me chamar, bateu na porta uma pessoa, Aí eu peguei e fui lá, aí de fora eu tenho aquele negócio comigo, que quem está fora, eu não abro, quem foi, tal. Aí respondeu, me disse, né? Aí eu disse assim mesmo, dá para você ir lá em casa, porque aconteceu um fato ali, eram 3 horas da madrugada. Aconteceu um fato ali onde a minha tia, ela está endemoniada. Teria como, essa foi a primeira vez que eu fui, teria como, eu disse, eu já ia levantar para rezar, então eu vou. Aí eu peguei meu terço, né? Coloquei no bolso, levei óleo ungido, água benta. Que a gente tem que ir bem água preparado, né? Água benta do Padre Tobias, tá? Benzida pelo Padre Tobias. Aí, preparado. Aí eu liguei pro meu compadre Nazareno para ele, junto comigo, me ajudar na casa dele. Aí a minha esposa estava comigo nessa época, disse, eu vou te ajudar aqui. Ela ficou em casa, deitada, eu fui. Cheguei lá, era uns quase 100 metros de distância, fui a pé. Cheguei lá, na porta existia uma pessoa, um homem, sentado igual o Buda, com o olho virado, né? A parte preta do olho virado para cima, com a mão assim, e uma mocinha segurando no braço dele. E isso eu já fui entrando com o terço doloroso, entrando e jogando água benta, fazendo o sinal de cruz, né? Pela intercessão eu coloquei do Santo Profeta, do Papa João Paulo II, né? Madre Teresa de Calcutá e Nossa Senhora. Coloquei pela intercessão para expulsar esses demônios, né? E mais o meu compadre e a minha esposa disse que ia rezar. Tá. Aí comecei, entrei, aí ele fez como uma espécie assim, tipo um cachorro, um canino, fez... Quem é esse aí? Esse homem que estava lá. Isso. Perguntou para ela, não, tio, não. É só uma pessoa que veio ajudar aqui a gente e tal. Aí ele disse assim mesmo, eu não quero ele aqui. Uma voz grossa, né? Aí quando eu olhei para ela já estava com os olhos todos vermelhos também. Ela. Aí eu entrei a sala, depois entrei num quarto, existia uma mulher lá, onde tinha 4 pessoas segurando, ela... Acima de meio metro da cama, ela saltava deitada. Ela saltava e as pessoas segurando não conseguiam contê-la, né? Não tinham força para segurar ela. Ela saltava e ficavam tipo rugindo assim. Aí eu joguei a água benta em cima dela e o quarto todo escuro praticamente. Joguei água benta em cima dela. Nessa hora que eu joguei água benta, pingou num deles. Um saiu correndo para a sala e foi para a cozinha. Aí 2 seguraram ele, que estavam lá. Ele já foi caindo. Foi caindo. Ele ficou lá, eu peguei óleo ungido, passei na testa dele em forma de cruz, ele sentou. Quando ele sentou, eu continuei. Voltei para o quarto, para a sala e continuei rezando. Aí eu peguei e disse assim mesmo para a senhora que mandou me chamar, a mãe e vó de todos eles lá. Eu disse, senhora, dona Inês, eu estou indo para casa, eu vou rezar lá em casa, que eu continuo rezando, porque a oração ela tem força em qualquer canto, não existe barreira para a oração. Se tivesse em outro país, era a mesma coisa. Ela disse, tá bom, meu filho, muito obrigado. Eu te agradeço por ter vindo aqui,
Eu disse, sabe por quê? Porque se eu estou fazendo a oração aqui, se tem um que está endemoniado, sai dele e já passa para outro. Então vai pegando em todos aqui. A tendência é passar de um para o outro. Então, como a mulher estava muito batida, eu disse, eu vou para lá que não se preocupe. Eu saí. Quando eu saí, eu senti aquilo, uns 10 metros, aquelas pegadas. Pá, pá. Aí eu continuei firme ali, sem medo, porque se você for fazer esse tipo de coisa, não tem que ter medo. Não pode demonstrar medo É, pra não ele, pode né? Tem demonstrar que medo. demonstrar pulso firme. Isso. Aí fui. Cheguei em casa, já estava faltando só a última dezena, terminei. Antes de eu terminar, quando eu cheguei, ela disse, agora eu vou te ajudar. Ela foi me ajudar, minha esposa. Aí quando eu terminei o texto, completou o texto, ela disse assim, ai, eu senti um negócio sair na minha costa aqui. Aí eu fiquei assim, como eu já tinha lido o livro que o Eugênio mandava pra gente, do exorcismo, aí outras experiências, outros campos assim, pesquisando, né? O demônio, ele não sai, ele não entra, aí fiquei assim, pela frente, sai por trás. Ele entra por trás e sai pela frente. Fiquei assim. É alguma coisa, é o que vinha atrás de mim. Logo Tá. você já captou que não é coisa boa. Isso, não era coisa boa. Aí continuei a oração junto com ela, terminamos. Peguei a moto, saí com ela e fomos lá, onde o pessoal estava. Tudo quieto, tudo quieto. E isso passou uns 10 minutos depois. Tudo quieto. Quando foi no outro dia, eu encontrei com o rapaz que foi me chamar e perguntei, e aí, o que foi que aconteceu? Ele disse, assim que você saiu, 5 minutos depois, o demônio saiu de todo mundo. Os demônios saíram, né? E um saiu do rapaz que eu fiz sinal da cruz, foi um dos maiores, como se ele estivesse controlando todos os outros demônios, né? Saiu dele, entrou no quintal, a parte escura, e disse assim mesmo, virou para trás e disse assim, eu vou, mas eu volto, muito forte. É isso que ele falou. Tá. Então daí eu digo, tudo bem, já melhorou, já saíram, tudo, já foi, deu tudo certo, tudo bem. Até hoje nunca mais aconteceu nada com eles. Aí ele ainda disse assim, que um outro demônio falou assim mesmo, olha, tá vendo? Como se fosse o avô dele que tivesse falecido, o demônio tivesse encarnado ali, ou uma coisa parecida, e tivesse vindo dar um recado, olha, tá vendo? Vocês prometeram a minha missa do 7º dia, vocês não cumpriram. Eu vim aqui justamente cobrar. Aí ele falou isso para mim, eu disse, olha, em maio, era abril ou maio, o profeta vai estar aqui em Belém, vai vir os sacerdotes, vai ter uma celebração, só basta uma pessoa, corpo presente, da família, aí tudo